Bom dia, criancinhas do primeiro aninho, como vão vocês? Tudo bem? E aí, estão prontos para mais uma aula de geografia? Bom, o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar de um assunto bem legal, vamos também ouvir uma historinha que vocês gostam muito, que tem tudo a ver com o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Espero que estejam aí todos com muita vontade de aprender, estejam aí com muita força de vontade de estudar. E então, vamos começar a nossa aula de geografia. Sou a professora Lana Ferreira e o conteúdo da nossa aula de hoje será falar sobre moradias. Pois é. Então, o assunto é o desenho das paisagens de Teresina. Vamos falar das moradias, alguns tipos de moradias. Vamos também falar das algumas moradias que existem aqui na nossa região, tá bom? De Teresina. E vamos lá para a habilidade que é comparar diferentes tipos de moradias em sua comunidade e outros lugares, não é? População ribeirinha, comunidades indígenas, outros bairros da cidade, etc. Nós vamos falar hoje de alguns tipos de moradias, tá bom? E na aula seguinte, na próxima aula, vamos falar dos outros tipos de moradias, tá bom? Hoje vamos contemplar alguns tipos de moradias, tá certo, criançada? Bom, por que é que nós devemos ter uma moradia? Por que é que a gente precisa ter um lar, ter uma casa? O que é que vocês acham? Pois bem, a moradia ela é importante para que possamos ter proteção das intempéries climáticas, como chuva, vento e variações de temperatura. Além disso, nos dias de hoje, a moradia tem importância em termos de saneamento básico. Então, crianças, nós devemos ter moradia porque é onde nós ficaremos protegidos de várias adversidades, de várias mudanças climáticas, calor, chuva, vento, dos perigos, não é? Que existem no mundo afora. É onde nós podemos ter o nosso conforto, é onde nós descansamos, estudamos, brincamos, convivemos com a nossa família, nos socializamos, tá bom? Então, o nosso lar deve ser um lugar agradável. Então, é uma necessidade básica do ser humano ter um lar, tá bom? Um local para conviver, como as casas, não é? Que existem hoje em dia. Todo mundo tem sua moradia e isso é um direito básico de todo ser humano, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora. Vamos ouvir uma historinha bem legal, uma historinha clássica, que tem tudo a ver com o conteúdo da nossa aula, que fala sobre moradias. Pois é, vocês estão vendo aqui essas imagens, não é? Dos 3 porquinhos, não é mesmo? Vocês já ouviram falar bastante, vocês gostam muito dessas historinhas infantis, não é, criançada? Pois então, a professora agora vai contar essa historinha que tem tudo a ver com nossa aula de moradia, os 3 porquinhos. Bom, era uma vez 3 porquinhos que eram 3 irmãozinhos, tá? Era o irmão mais velho, o irmão do meio e o irmão caçula. Então, eles decidiram, os 3, irem embora de casa, cada um construir seu próprio lar, sua própria moradia. Então, o irmãozinho caçula, o porquinho caçula, resolveu fazer uma casa de palha. Por que será que ele quis fazer a casinha dele de palha? Vocês lembram, crianças? Exatamente, porque ele gostava muito de brincar, então ele não queria passar muito tempo construindo a casa dele. Então ele quis fazer a casinha dele de palha, porque era mais fácil para terminar, não tinha tanto esforço físico, tanto trabalho com materiais de construção, não é? Então ele fez a casinha dele de palha para poder ter tempo livre para brincar. O irmãozinho do meio, o porquinho do meio, ele também quis fazer a casinha dele de madeira. Por quê? Porque ele também gostava muito de brincar, ele gostava muito de cantar, de dançar, de tocar. E ele quis fazer a casinha dele de madeira para terminar logo rapidinho e poder brincar. Já o irmão mais velho,
o porquinho mais velho, ele já quis fazer a casinha dele de tijolos, tijolo e cimento, não é? De alvenaria, ele quis criar, por mais que desse mais trabalho, mas ele quis criar, fazer essa casinha dele com esses materiais de mais resistência e mais trabalhosos, porque seria um lar onde onde iria ter mais durabilidade, ele estava pensando mais no futuro dele. Por isso, ele quis fazer a casinha dele de tijolos. Então, o porquinho caçula já construiu sua casinha de palha e já foi logo indo brincar. O porquinho do meio também já foi logo, construiu sua casinha de madeira rapidinho e foi brincar também. Então, os dois saíram bem alegres, brincando, e aí foram até a casinha do irmão mais velho, do porquinho mais velho, chamar para brincar. Mas o porquinho mais velho estava construindo a casa dele, estava ainda terminando de construir e não podia ir brincar. Então, os irmãos porquinhos começaram a criticar ele, dizendo que ele só pensava em trabalhar, que ele não queria brincar, só queria saber de construir a casa dele. E o porquinho mais velho alertou que estava construindo a casa dele e demorando mais tempo porque ele estava pensando no lobo mau que poderia aparecer, e aí o lobo mau não iria destruir a casa dele porque a casa dele era mais reforçada, tinha mais resistência, era de tijolos, não é? E daí, os porquinhos mais novos nem se importaram e foram brincar, tá bom? Foram brincar muito, cantar, dançar, pular. E aí eles brincando, dizendo que não tinham medo do lobo mau. Só que aí apareceu quem? O lobo mau, isso mesmo. O lobo mau estava ali faminto, olhando para eles, estava já salivando com tanta vontade de se alimentar daqueles porquinhos. E o que será que aconteceu? Lembram, criançada? Exatamente, os porquinhos se assustaram com o lobo mau e cada um correu para sua casinha. O mais novo para sua casinha de palha, o porquinho do meio para sua casinha de madeira. Só que o lobo mau correu lá para a casinha de palha e bateu na porta mandando abrir. Mas o porquinho não quis abrir, disse que não iria abrir. Colocou os móveis ali na porta para impedir que o lobo mau entrasse. Mas o lobo mau não desistiu. Ele inchou o peito de ar e aí assoprou e assoprou até a casinha do porquinho voar. Então a casinha do porquinho voou e ele ficou sem casa, sem lar e ainda podendo ser ameaçado pelo lobo mau. Então ele correu para a casinha do seu irmãozinho, que tinha a casinha de madeira. E aí os dois se esconderam na casinha de madeira, só que o lobo não desistiu, continuou indo lá atrás deles. E o que acontece é que o lobo mau fingiu que estava indo embora para ver se os porquinhos apareciam lá fora. E aí, ele pegou, se fingiu de filhote de ovelha, pedindo para os porquinhos abrirem a porta. Só que os porquinhos não foram nada bobos, não abriram. Então, o lobo mau, de novo, inflou seu peito de ar e assoprou até a casa voar. E aí, os porquinhos ficaram novamente sem casa e desamparados com muito medo. Então, eles correram com medo do lobo mau e conseguiram se alojar na casa do irmão mais velho, da casa de tijolos, não é? Da casa de alvenaria. E então, o porquinho mais velho até alertou a eles que lá eles estariam seguros, porque a casa era reforçada, era resistente e o lobo mau não ia conseguir derrubar a casa. Só que o lobo mau se fingiu de um vendedor de escovas, mas os porquinhos não caíram nessa não. Então, ele foi lá e assoprou a casa de madeira, tentando derrubar ela. Assoprou, não desistiu. E aí ele ficou muito cansado. Mas o lobo mau teve uma ideia brilhante, sabe qual foi? Ele subiu pela chaminé para entrar pela chaminé e pegar os 3 porquinhos. Será que deu certo essa ideia dele, criançada? Pois é, o lobo mau desceu pela chaminé, mas ele não esperava o quê?
esse caldeirão de água fervente. Então o lobo mau sentou em cima desse caldeirão quente, queimou o rabo dele, daí por onde ele entrou ele acabou saindo e nunca mais ele quis saber de novo dos 3 porquinhos. Ele foi embora com o rabo queimado e nunca mais quis saber de procurar os 3 porquinhos. E daí eles ficaram felizes para sempre. Então nós vemos aí a importância das moradias, não é? Algumas moradias têm mais resistência que outras. Então, a moradia de palha, ela é construída dessa forma. Ela é usada com recursos da natureza, não é? Essa vegetação, a palha. Então, a casa de palha, ela é feita, principalmente existem mais em zonas rurais, não é? A casa de palha, ela também tem algumas vantagens, como por exemplo, ela é um excelente isolante térmico. Nessas moradias de palha não fazem tanto calor como em outras construções. Então não faz nem tanto calor, nem tanto frio. E também a outra vantagem que a casa de palha, ela é um excelente isolante térmico. Vocês sabem o que é isso? Ou seja, o barulho de fora não atrapalha tanto quem mora dentro dessas casas de palha, porque o barulho externo, o barulho de fora da casa, ele não fica tão insistente, não tem tanta zoada de fora do ambiente externo dentro dessas moradias, tá bom, crianças? Nós também temos a casa de madeira, que ela é feita de madeira, tá bom? E essas casas, elas também têm as mesmas vantagens da casa de palha. Elas são excelentes locais onde existe isolante térmico, não é? Essas casas, elas nem fazem tanto calor quando está um clima muito quente, nem fazem tanto frio quando está um clima muito frio. Elas também têm isolante acústico, na verdade, isolante acústico, onde o som externo não penetra muito dentro dessa moradia e as pessoas conseguem ter mais sossego, não é? Para quem gosta de silêncio, essas casas são excelentes, a casa de madeira, a casa de palha, tá bom? Nós também temos um outro tipo de moradia, que é a casa de alvenaria, que era aquela casa mais resistente do porquinho mais velho que ele construiu. Então, a casa de alvenaria, ela é feita de tijolos, cimento, telha, tá bom? É uma casa mais resistente, ela consegue suportar vários fenômenos da natureza, que as outras já têm essa desvantagem. A casa de palha, a casa de madeira, elas não são tão resistentes aos fenômenos da natureza, como ventanias bem fortes, furacões, chuvas bem fortes, deslizamento, não é? Altas tempestades. Então, as outras casas, as de palha, de madeira, elas têm menos resistência, menos estabilidade, mas a de alvenaria tem mais resistência, mais força para enfrentar esses fenômenos da natureza. Agora nós vamos falar de algumas moradias da nossa comunidade, tá bom? Na nossa comunidade, na nossa região teresinense, existem essas moradias, são moradias simples, tá? Feita de cimento, tijolos, telhas, não é? E essas moradias elas são as mais comuns da nossa região. Em todo lugar existe esse tipo de construção, tá bom? Existe também os conjuntos habitacionais, que são várias casas do mesmo formato, tem as mesmas divisórias, os mesmos cômodos, só mudam as cores. São conjuntos habitacionais, que eles existem também na nossa região, são feitos de alvenaria, tijolo, cimento, areia, tá bom? Aqui também temos um outro tipo de moradia na nossa comunidade, nossa região teresinense, tá? Essa moradia, ela é um sobrado. O que é sobrado? É uma moradia que possui dois andares. O andar térreo, tá? Que é o primeiro, e o andar de cima, que é uma outra moradia construída em cima dessa casa. Então, na casa de sobrado pode morar
uma mesma família, ou pode morar famílias diferentes, uma morando embaixo, a outra em cima. Então, é muito comum também nós vermos na nossa região esses tipos de moradia, o sobrado, tá bom? Nós temos também em nossa moradia, em nossa comunidade, em nossa região, prédios, não é? Os prédios, eles são moradias verticais. Moradias onde existem várias moradias, uma em cima da outra. Nesses locais vivem muitas famílias, então são chamados de moradias multifamiliares, porque existem vários tipos de famílias convivendo em um mesmo lugar. E os edifícios, os prédios, não é? Essas moradias foram construídas para atender a necessidade local daquelas pessoas. Porque imaginem só, criançada, se todo mundo tivesse um terreno para morar, todo mundo tivesse um espaço para morar livre, então não ia dar para todo mundo, não é? Então, essas moradias verticais, elas surgiram para poder atender ao público, às pessoas que desejam morar num local que já tem muitos estabelecimentos, tem muitas construções, pouco terreno para todo mundo. Então, fazem os prédios, não é? Essas moradas verticais, uma em cima da outra. Quando são assim bem grandes, bem altas, existe um elevador, não é? E essas moradias também, elas são de alvenaria, tá bom? Construídas de tijolos, cimento, areia e outras construções, tá ok? Outros tipos de moradias que nós temos aqui na nossa região são os condomínios fechados, não é? Esses tipos de moradias, que também são bem semelhantes uns aos outros, eles existem em locais fechados. Muitas pessoas optam por morar nesses locais porque trazem mais segurança. É um local que tem segurança, tem conforto, então os moradores não precisam ficar tão preocupados com os perigos, com as adversidades. Então, esse aqui também é um tipo de moradia. Nós também temos aqui no condomínio fechado vários tipos de entretenimento, como nós temos aqui a parte da piscina, a área de lazer, churrasqueira, né? Temos playground, a parte de academia, a quadra esportiva, espaço gourmet. Então, existem vários tipos de entretenimento nesses condomínios fechados, não somente as casas, as moradias. Também existe um outro tipo de moradia na nossa região, que é a mansão. Mansões são um extenso território, é um território grande, onde existem não só uma moradia, mas existem também vários tipos de entretenimento. Todo o espaço ele tem uma construção, é um espaço grande e totalmente útil, por isso que é chamado de mansão, porque é um local que tem um território, uma terra grande, onde todos os espaços têm utilidade. E nessas casas também, casas bem grandes, com vários cômodos, vários quartos, várias salas. Existe também piscina, quadra esportiva, churrasqueira, área gourmet. Então, bem parecidos com os dos condomínios fechados, tá bom? Também temos um outro tipo de moradia. Esse tipo de moradia não é comum na nossa comunidade, na nossa região, mas eles existem principalmente nas áreas rurais. É um tipo de construção, vamos dizer, a construção mais antiga que existe, é a casa de taipa ou pau a pique, que é uma casa construída de barro e madeira, tá bom? Então, são colocadas estacas de madeira, tá? Entrelaçadas com bambu e preenchidas com barro, tá bom? O telhado pode ser de palha ou também pode ser de barro. Elas existem mais em zonas rurais, na beira de estradas, tá bom? Também temos outros tipos de construção, que é o barraco, que é um tipo de moradia, infelizmente, para aquelas famílias que não têm que tem necessidade financeira, econômica, não tem condição de ter uma moradia melhor. Existem esses tipos de moradias também. O barraco, ele é feito de vários materiais.
papelão, madeira, plástico, tá bom? Não é um tipo de moradia digna, tá bom? Mas existe também. Bom, também temos como moradia as palafitas. As palafitas, elas são moradias que existem, não existem na nossa região, tá? Elas existem principalmente em locais que têm um alto índice de chuva, principalmente na beira de rios, são construções feitas na beira dos rios, tá bom? Essas construções de palafitas são estacas que são colocadas no solo dos rios, tá bom? E aí essas estacas, essas madeiras que são colocadas, elas são construídas moradias em cima, sobre elas, tá? Moradias geralmente de madeira. E para que é que servem essas estacas, não é? Sobre o rio. Então, elas servem para quando o índice de chuvas estiverem bem alto, quando o volume das águas aumentar, não causar enchente nessas moradias, tá bom? Essas moradias não sofrerem com alagamentos, não é? Então, as palafitas servem para isso, para proteger os moradores de inundações, enchentes, alagamentos, tá bom? Quando existe a época da chuva, do aumento da água do rio. Agora vamos fazer a nossa atividade de classe, tá bom, criançada? Vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Bom, aqui na primeira questão diz: na história infantil que você viu nessa aula, circule a moradia de um dos porquinhos em que o lobo não conseguiu destruir. Então, criançada, qual dessas casinhas o lobo não conseguiu destruir? Vocês lembram? Foi a casinha de palha? Foi a casinha de madeira? Ou a casinha de alvenaria? Exatamente, a casinha de alvenaria, que é feita de tijolos, não é? Cimento, areia. Segunda questão. Existem vários tipos de moradias. Relacione cada moradia ao seu tipo. Então, nós temos aqui várias imagens e nós vamos ver qual a informação que se refere a cada imagem. Bom, nós temos aqui, ó, palha, construção feita de blocos de fardos de palha. Então, qual dessas imagens representa uma casa de palha, crianças? Exatamente, aqui na terceira imagem. Próximo, pau a pique ou taipa. Construção antiga, feita de madeira e barro. O telhado pode ser feito de barro ou palha. Então, onde é que nós temos uma imagem de uma casa de taipa ou pau a pique? Exatamente, aqui na quarta imagem. Agora vamos aqui. Alvenaria. Construção com paredes feitas de tijolos, areia e cimento. Onde é que tem essas casas que são tão comuns em nossa região, criançada? Exatamente, aqui na primeira imagem, alvenaria. Agora aqui, palafita. Construção feita com estacas de madeira sobre a água. Então, exatamente, sobrou aqui na segunda imagem. Esse tipo de moradia não existe na nossa região, ela existe principalmente em comunidades ribeirinhas, não é? Que são próximas de rios, de lagos, não é? Bom, aqui diz, qual o principal material usado na fabricação das moradias abaixo? Então, essa casa aqui, dessa primeira imagem que vocês observam, ela é uma construção feita de tijolo ou de madeira? Exatamente, de madeira. Agora nós temos aqui o prédio, não é? Essa moradia também que existe muito na nossa região. O prédio, ele é feito o quê? De gelo ou de tijolo? Muito bem, de tijolo. Aqui nós temos uma casa de taipa, pau a pique, ou pau a pique, né? Podemos dizer também. Então, a casa de taipa, ela é feita de barro ou de gelo? Isso, de barro, não é? Madeira também. E essa última aqui, que é a palafita, essa casa de palafita, ela é feita quê? De madeira ou de palha? Exatamente, de palha. Desculpa, de madeira, muito bem. Agora vamos aqui para a terceira questão que diz o seguinte. Relacione o nome de cada moradia ao seu conceito. Então vamos lá, crianças. Vamos lá. Temos aqui o sobrado, a mansão, a palha, a casa de madeira, a casa de alvenaria e a palafita. Então,
Moradia construída em madeira. Se refere a qual tipo de moradia? Exatamente, a casa de madeira. Casa de 2 andares. Muito bem, sobrado. Moradia de fardos de palha. 3, a palha, não é? Moradia construída com tijolos e cimento. Isso é o número 5, alvenaria. Moradia feita de madeira sobre estacas presas no rio. 6, a palafita, muito bem. E casa muito grande com vários cômodos, piscina, churrasqueira, quadra de esportes, etc. 2, mansão, muito bem. Agora vamos aqui, criançada, relembrar nossa aula, tá bom? Nós aprendemos sobre os vários tipos de moradias que estão ligadas à geografia e ao clima do local. Então, cada local tem a sua necessidade de tipo de moradia, então, não é? Comparamos também as moradias da nossa região com as outras moradias. Nós vimos que as moradias da nossa localidade, da nossa região, são construídas principalmente de alvenarias. E nós comparamos as nossas moradias de alvenaria como as casas mais térreas, né? As casas mais simples, as casas de sobrado, os prédios, os edifícios, não é? Então, essas casas de alvenaria nós comparamos com as outras moradias que existem nas outras regiões, como as palafitas, não é? Temos também a casa de pau a pique, que existe mais nas áreas rurais, tá bom? Casa de palha, os barracos também. Então, nós vimos essas moradias, não é, criançada? Então, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por terem aí ajudado a responder as questões, as atividades. Continuem sempre assim, gostando de estudar, querendo aprender. Vamos aplicar isso nas nossas vidas. Quando vocês observarem as moradias, lembrem desta aula, do que é que elas são feitas, o tipo de construções delas, não é? Então é isso, crianças. Quero muito agradecer a participação de todas vocês e aguardo de novo todo mundo firme e forte na próxima aula, tá bom? Um grande beijo da tia Lana. Até lá!